Eu sou a Júnia Gama, analista política da XP, e estou aqui hoje para falar com vocês do Private mais uma vez nesse Café com Política sobre o que aconteceu de relevante em Brasília nesses últimos dias e o que pode acontecer nesse futuro próximo. Bom, apesar da semana ter sido mais tranquila em Brasília por causa do feriado na quarta-feira, a gente não teve sessão deliberativa na Câmara, teve muita movimentação de bastidor e algumas disputas importantes e definições também que saíram essa semana. Então, para começar, a gente teve uma definição por parte do governo de que não vai haver a apresentação de uma emenda à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que haja a mudança da meta de primário para 2024. O prazo para que isso aconteça era até essa sexta-feira, dia 17 de novembro, e o governo decidiu não fazer isso agora porque foi convencido pelo ministro Fernando Haddad de que uma mudança na meta agora, ela poderia tirar o incentivo do Congresso para que aprove aquelas medidas de arrecadação que são tão importantes para o governo conseguir diminuir ao menos o déficit no ano que vem. Muitas delas ainda tramitando no Congresso e com muito pouco tempo para serem aprovadas. A gente tem aí nesse curto prazo a medida provisória 1185, que trata da subvenção de ICMS, tem a medida dos fundos exclusivos e offshores, que já foi aprovada na Câmara, mas ainda precisa ser aprovada no Senado, tem a medida de taxação dos bettings, tem a reforma tributária que foi aprovada na Câmara, o Senado modificou e agora volta para a Câmara para ser confirmada. Então são muitas questões que estão em pauta e a avaliação do Ministério da Fazenda era que se o governo flexibilizar agora o discurso de que busca o déficit zero, o Congresso poderia simplesmente lavar as mãos e decidir não aprovar essas medidas que são por si só medidas complexas, medidas que não são simples politicamente de serem aprovadas. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele ganha mais uma batalha dentro do governo, mas isso também não quer dizer que a decisão esteja tomada de forma definitiva, que o governo vá manter o déficit zero a qualquer custo para o ano que vem. A gente vai ter uma outra janela de discussão que vai ser quando a LDO for votada no plenário. Até esse momento da votação, é possível que o governo mande um ofício pedindo ao relator que altere a meta. Isso ainda não está definido se vai ocorrer ou se o governo vai deixar de fato só para o ano que vem, lá para março, depois do primeiro relatório bimestral de 2024, em que vai avaliar as entradas de receitas, as despesas e vai poder ponderar de forma mais concreta se esse resultado que foi estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias ele está sendo alcançado. E por que essa discussão toda agora? Porque o presidente Lula, como todo mundo deve ter visto há algumas semanas, ele externou a preocupação dele em fazer contingenciamentos ao orçamento no ano que vem. E o que o arcabouço fiscal que foi aprovado no meio do ano pelo Congresso diz, que é a nova regra de gastos, diz que se o governo não estiver cumprindo a meta, ele vai precisar contingenciar o orçamento. O presidente Lula se preocupa muito porque ano que vem é um ano eleitoral, ano de eleições municipais, e ele teme que um congelamento nos gastos do PAC, por exemplo, ou outros investimentos públicos, ele seja prejudicial politicamente para o PT, para o governo. Então, essa é a grande discussão hoje e, paralelamente, a gente tem, então, as pautas tributárias, as questões as medidas de arrecadação caminhando no Congresso. Algumas reuniões que aconteceram, semana passada teve uma reunião importante do ministro Fernando Haddad com líderes na Câmara para explicar sobre essa medida provisória 1185 da subvenção de ICMS. Ele colocou as questões técnicas, ouviu as dúvidas dos deputados e a ideia é que já na próxima semana haja a instalação de uma comissão mista para analisar essa matéria. Essa comissão mista ela é composta por senadores e deputados e pode ser integrada pelos próprios líderes. Isso estava sendo negociado porque seria uma forma de facilitar a aprovação, já que os líderes eles têm o comando sobre os seus liderados, dos seus partidos, e aí isso seria um passo importante para acelerar a aprovação da medida, já que tem tão pouco tempo até o final do ano. Precisa aprovar na comissão mista, depois na Câmara, depois no Senado, ou seja, um desafio bastante grande para o governo. Quanto à medida dos fundos exclusivos e offshores, a gente tem uma perspectiva de que já na próxima semana haja o início da tramitação dela no Senado, com a designação do relator, muito possivelmente o senador Alessandro Vieira,
que já indicou que não vai fazer qualquer alteração. Então, pode ser uma tramitação mais rápida no Senado, passa pela CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, depois passa pelo plenário e o governo encerra essa questão. Assim como a tributação dos bettings também, isso pode avançar nas próximas semanas lá no Senado e também a partir da semana que vem ou na seguinte a gente pode ver uma movimentação mais concreta na Câmara para finalizar a reforma tributária. Esse é um grande objetivo do governo, mas é também do Congresso, algo que tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocaram como missão finalizar a reforma tributária constitucional ainda esse ano, para que no ano que vem o governo, o Congresso, fiquem mais pendentes dos projetos de lei complementares que irão regulamentar essa reforma constitucional. É isso, muitos desafios ainda até o final do ano, nesse curto espaço de tempo. O recesso do Congresso começa no dia 22 de dezembro, muitas pautas ainda para avançar, mas com essa vitória momentânea do ministro Fernando Haddad, que é uma notícia boa do ponto de vista econômico. Uma boa tarde a todos e até a próxima!